Bem, pessoal, vamos trabalhar agora com a paradigma funcional, né? O paradigma, apesar de ser da década de 50, final da década de 50 e início da década de 60, né? Hoje é um paradigma bastante utilizado, né? Como a gente vai poder ver nessas quatro próximas aulas. Nós vamos hoje, na primeira, né, dessas aulas, das quatro que vão ter, a gente vai trabalhar mais com a parte um pouco mais teórica e exemplificando no Scheme, que é um dialeto do Lisp, né? Vamos falar um pouquinho do Lisp, do Haskell, do ML, que são linguagens mais funcionais, anteriores, mais antigas, né? Hoje, né, como a gente sabe, as linguagens mais novas, como JavaScript, Java, C Sharp, Python, entre outras, né, elas são multiparadigmas, né? E um dos paradigmas que todas essas que eu comentei utilizam, né, é o funcional. Destas, né, só o JavaScript ela realmente ela é mais funcional, porque se você pegar um Java da vida ou um C Sharp, ela é mais OO, né? Mas de qualquer forma elas também têm a parte funcional, notação lambda, como a gente vai ter uma aula também de Java, C Sharp, né, e uma aula C++ e uma aula de JavaScript mostrando esse paradigma funcional também. Assim, só para contextualizar. Então, assim, nessas duas primeiras a gente vai trabalhar um pouco mais forte com o Scheme, que é um dialeto do Lisp, né? Aí já puxou o Lisp também junto, que é uma linguagem mais funcional, considerada funcional pura, né? Vamos chamar assim. E depois a gente vai complementar isso com as linguagens multiparadigmas, né? Onde a linguagem funcional é um dos paradigmas utilizados, né? Hoje a linguagem funcional com a notação lambda, né? Com a passagem por parâmetro de funções e etc, né, ela realmente ganhou muita força, né? Por quê? Porque antigamente ela não era tão forte, porque a linguagem funcional é problema de performance, né? Também ela não se preocupava muito com performance. Como a gente vai ver aqui nessa parte teórica inicial, a, a linguagem imperativa, né, que é baseada na arquitetura do computador, na arquitetura de von Neumann, né? Então ela tem essa preocupação com a eficiência, realmente ela é bem mais eficiente do que o paradigma funcional, do que o paradigma imperativo é bem mais eficiente que o paradigma funcional, mas com crescer, né, tudo bem, dos processadores, principalmente da memória, a linguagem funcional já começou a ganhar força, porque ela é muito boa para paralelismo, né? Ela é muito boa para você poder paralelizar as coisas, tudo bem? Já que você não tem esse conceito muito de aquele problema de ter uma variável que é modificada por dois ou três processos, ela sempre faz cópias, né, dessas variáveis, você faz cópia dos dados, então ela é muito boa para paralelizar. Então hoje com a ideia de vários cores, né, então até vários processadores, né, no supercomputador, por exemplo, né, no minicomputador, você tem essa força da linguagem funcional. Então a linguagem funcional ela ficou muito forte, né? Então a gente vai tentar mostrar isso aqui, né? A linguagem funcional, como a linguagem lógica, a gente já viu nas primeiras aulas, prologue, né? Ela é uma linguagem declarativa e não é uma linguagem imperativa, tá certo? Então ela não faz aquele passo a passo, aquela ideia que a gente está mais acostumado, do C, né? Do Pascal. Ela tem a ideia declarativa. Então a gente vai para a vinheta, né? Quando a gente voltar, a gente vai inicialmente para os slides e, quando possível, a gente vai exemplificar essas ideias, né, da linguagem funcional, inicialmente com o Scheme. Tudo bem? Eu vou dar uma introduçãozinha ao Scheme também. Então a gente vai focar que é uma linguagem do MIT, tudo bem? É um dialeto do Lisp, foi criado do MIT em 72. E a gente vai trabalhar em cima inicialmente dessa linguagem. Na próxima aula, né, após essa, a gente vai aprofundar um pouco mais no Scheme, tá certo? E depois a gente vai trazer as linguagens mais atuais, né? A ideia é que a gente feche essas quatro aulas agora, esse ciclo agora, né, em cima do paradigma funcional. Beleza? Aí vai ficar para o fim o paradigma imperativo, né? As últimas quatro aulas. Só para você ter uma noção aí da nossa trilha. Beleza? Então vamos para a vinheta. Quando retornar, a gente vai trabalhar em cima do paradigma funcional juntamente com o esquema. Beleza? Vamos lá. Pessoal, aí é o seguinte, o paradigma funcional, ele ele é um paradigma, apesar de, né, como eu falei, ser antigo, ele é bastante utilizado hoje, né, nas linguagens atuais, né? Como eu já tinha comentado no início, né, JavaScript, então assim, ele é um paradigma muito importante para você entender realmente essas linguagens que são mais conhecidas, né? Python, JavaScript, Java. Então a gente vai tentar focar nesse ponto, né? Nessa aula a gente vai focar mais no esquema, mas depois a gente vai entrar nessa linguagem também. Beleza? Então, vamos tentar
trabalhar os seguintes tópicos, né? Aqui é o capítulo 15 do CBesta, né? Vai ser o que a gente vai seguir, nosso livro, né? Nosso livro principal, que a gente está seguindo, CBesta. E aí aqui nós temos os pontos que a gente vai conversar, né? A introdução eu já fiz, né? Aí vai falar um pouquinho de funções matemáticas, porque é uma linguagem funcional, no próprio nome já diz, né? Ele vai estar, a implementação vai estar toda em cima de funções, né? Tudo na linguagem funcional é funções. A gente vai ver aqui no esquema, por exemplo, o próprio esquema é uma função. Você pode chamar o próprio esquema, o próprio interpretador do esquema, e ele mesmo chamar ele, entendeu? Então é bem interessante essa ideia, essa explosão aí dessa lógica de funções, tudo bem? Depois a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos das linguagens, né? Aí são vários fundamentos em cima de funções, a ideia do apply all, você pode aplicar uma função para vários operandos, para uma lista, né? Você vai ter a ideia de aplicar mais de uma função para um conjunto de parâmetros, também aquela ideia sempre quando você aplica uma função para o mesmo domínio, ele tem que dar a mesma resposta, né? Então é um conjunto de características das linguagens funcionais que são bem interessantes, tudo bem? Como eu já falei, o calcanhar de Aquiles dela, né? O ponto fraco dela é realmente a parte de desempenho, de eficiência, a imperativa ela é mais forte, mas por outro lado, ela tem essa ideia do paralelismo, né? Ela é muito boa para fazer paralelismo, né? Porque não tem ele problema muito de compartilhamento de dados. E isso, né, nos computadores atuais, por isso que ela ganhou essa força, né? E também ela é menos verbosa, você escreve menos, é uma linguagem declarativa, né? Então você não precisa destrinchar muito passo a passo o problema, você pode dar, mas você se foca mais na solução e ele vai lhe responder. Então nos exemplos aqui vai ficar mais claro, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre Lisp, que foi a primeira linguagem, né? Se a gente pegar a hierarquia das linguagens funcionais, foi a primeira a ser lançada. A partir dela, né, criou-se um dialeto, né, do Lisp, que como eu falei, muito utilizado no MIT, por isso ganhou força, que é o Scheme, que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar de duas formas, né? A gente vai trabalhar o esquema, a gente vai trabalhar ele em cima do reply, né? A gente pode até dar uma olhadinha aqui logo nele, ó. Tá certo? Em cima do reply, que é aquela plataforma que você pode ter várias linguagens, você pode trabalhar com várias linguagens, né? Aqui tem uns códigos que eu ainda vou explicar, mas só para mostrar a ideia, você tem até o Lambda, né? A notação Lambda lá. Então já programou com Java e tal, JavaScript sabe disso, mas aqui a notação Lambda, tudo bem? Que a gente que é a notação da linguagem funcional, tá certo? E aqui é o reply, né? Aqui nós estamos com um exemplozinho do scheme, que a gente vai trabalhar depois. A gente vai ver algumas características dele, né? Que ele é prefixado, primeiro o operador, depois os operandos, né? Ele é totalmente baseado em funções. Aqui é uma função square, função quadrada, né? Que é uma forma de definir uma função quadrada, já usando explicitamente, né, que a maneira mais elegante, a notação lambda. Então aqui eu tenho uma função, definir uma função square, uma função quadrada, né? Onde eu tenho como parâmetro lambda n, né? E o retorno dele é n vezes n, tá vendo? N ao quadrado. Então aqui é a função, aqui é a mesma função quadrada, só que em português, né? Só que uma definição mais simples, né? Uma definição mais light, né? Vamos chamar assim. Você bota o define, não precisa usar a notação lambda, você coloca o parâmetro aqui, ó, quadrado, né? É totalmente parentizado, como você pode verificar, né? E aqui x vezes x, tá bom? Ou vezes, né? E x, beleza? Então aqui é uma outra forma de definir a função. A gente vai adentrar esses exemplos daqui a pouquinho, tá certo? Aí esse aqui é uma das formas, né? A gente acessar o reply, né? E trabalhar em cima dele. Aí é interessante que basta usar o browser, né? Não precisa instalar nada, tudo bem? Mas você tem para as plataformas Mac, Linux, que é a que eu estou utilizando agora, ou Windows, você pode trabalhar também com esse rapaz aqui, que ele é o do MIT, tudo bem? Que eles usam ultimamente, que é uma plataformazinha do Dr. Hackster, né? Tudo bem? Onde você pode trabalhar com seus códigos de esquema. Tem umas pequenas diferenças que a gente vai ver, né? Que ele usa, por exemplo, o reminder para o resto da divisão, que é uma função, né? Lá já usa o mod, né? Lá no caso aqui, a gente pode até exemplificar aqui para você dar uma olhada, né? Ó, se a gente escrever aqui, ó, reminder, tudo bem? Ó, de 5 e 2, que é o resto da divisão. Aqui é uma função pré-definida do esquema, tudo bem? Como eu falei, é prefixado, né? Então primeiro opera a função, depois os operandos, ó, dá 1, que é o resto da divisão entre 5 e 2, tudo bem? Então ele faz essa a função é reminder. Se a gente for lá no, aí eu vou modificar aqui rapidamente, se a gente for no reply, aí já não tem o reminder, já é outro, né? Tem umas pequenas diferenças, né?
mas eu vou mostrar para vocês, que por exemplo aqui já não é o reminder, aqui já é o mod, né, o mod 5 e 2, ele vai dar 1, né? Se você usar o reminder, ele não vai reconhecer, é uma versão diferente, tá certo? Então tem alguns detalhezinhos. Então se você estiver utilizando, se você for utilizar o Reply e não quiser instalar no seu computador, né? Tudo bem, quiser utilizar diretamente, né, o compilador scheme aqui do Reply, aí tem pequenas diferenças, né? Por exemplo, aqui é mod, não reminder, né? Aqui é div, tudo bem, ó, 5 e 2, por exemplo, que é a divisão inteira, tudo bem, ó, deu 2, a divisão inteira e o resto da divisão deu 1, tá vendo? Se você for usar o Hacked, né, que é o compiladorzinho lá do nosso amigo do MIT, aí aqui já não é mais div, eu acho que nem tem div aqui, eu vou testar aqui, eu acho que nem tem, dá erro. É o quociente. Tudo bem? O 2, tá vendo? Então aqui é quociente, né? Tudo bem? É quociente em inglês. E reminder pro resto da divisão. Que são funções pré-definidas. Vai estudar várias funções pré-definidas daqui a pouquinho, tá certo? Tanto funções básicas de maior, menor, igual. Tudo bem? Funções de lista. Essa primeira aula vai ter essa parte básica do esquema, tá certo? Mas aqui é só pequenas diferenças por enquanto, se você vai usar o Reply ou se você vai usar o Dr. Hacked. Eu aconselho você usar os dois, tá certo? Porque o Reply é interessante quando você não tiver o compilador instalado, né? E é mais portável e tal. Você pode gravar seu código também lá, deixar gravado na nuvem, né? E o Hacked você pode também utilizar para já um pouco mais eficiente, né? Tem alguns aumentar um pouquinho a memória dele e tudo. Você tem um pouco mais de controle, mas tem que instalar. Tem né? Mas é bem simples a instalação dele. A gente já teve a oportunidade de instalar nas 3 plataformas, Mac, Linux e Windows, né? Então é tranquilo também. Mas tem essas 2 formas de trabalhar com o Scheme, né? O dialeto do Lisp, né? Que a gente vai chegar lá ainda lá. Então eu mostrei assim as pequenas diferenças, né, de você usar entre uma e entre outra, né? Tem uma ideia aqui também, quem for usar o Dr. Hacked, que você tem uma ideia de escolher a linguagem. Você pode vir aqui, né, ó, escolher a linguagem, tá certo? E aí, porque não dá pra ver aqui, mas aqui tem, você clicar em linguagem, escolher linguagem, vai abrir vários tipos de linguagem, certo? Que é o estudante, iniciante, tal. Aí nós estamos definindo aqui, ó, o estudante avançado, tá certo? Que ele já interpreta, já tem todas as funções, já tem tudo já definido no esquema, tá certo? Então não precisa ali como essa plataforma ela é usada no primeiro semestre nas disciplinas do MIT, que é considerado o melhor curso de computação do mundo, né? Então eles tem essa alteração, né? Linguagem básica, linguagem média e tal, intermediária, linguagem de alto nível do esquema, tudo bem, para aprendizado. Mas a gente vai usar logo a linguagem avançada, né? Como você pode perceber aqui, ó, Advanced Study, você vai em linguagens, escolher a linguagem, você escolhe, porque ela tem essa vantagem, né? Tem a gente já consegue usar todas as funcionalidades do esquema aqui, entendeu? Que a gente vai precisar. Então já coloca o estudante avançado e trabalha diretamente com ele. Beleza? Voltando aqui para os slides, então, para a gente poder trabalhar esses conceitos, né? Aí vamos falar um pouco do esquema, aí do Common Lisp, que é uma versão mais nova do Lisp, né? ML, Haskell, que é muito utilizado aqui na Paraíba, Pernambuco, Paraíba. Os professores trabalham com essa linguagem, né? Aí vamos falar um pouquinho das aplicações e finalmente com a comparação, já na próxima aula, a comparação da linguagem imperativa com as linguagens funcionais. Beleza? Então a gente vai tentar cobrir esses tópicos aqui que estão no capítulo 15 do Sebesta, né? Que é também importante que a gente leia também para pegar essas informações, beleza? Então vamos entrar aqui, ó. Aí uma coisa importante, pessoal, aqui, ó. O projeto de linguagens imperativas é baseado diretamente na arquitetura de von Neumann. A gente já falado sobre isso, né? Então a linguagem imperativa tem toda aquela ideia de usar variáveis, usar memória, né? Pipelines, tudo bem? Execução de cima para baixo, esquerda para direita, né? Repetição, tudo bem? Aquela ideia do pipeline já estou executando instrução, já estou como você estudou em arquitetura, você já está executando uma instrução, já está buscando a outra. Então ela está toda baseada nisso, né? As linguagens imperativas. E aí não tem como comparar, e você está trabalhando em cima da arquitetura do computador, né? Então elas serão mais eficientes. Aí não tem como
como fugir disso? As linguagens imperativas, né? Tem essa característica. Eficiência geralmente é a preocupação primeira, em vez de adequação ao desenvolvimento de software. Claro, ela está preocupada com a arquitetura do computador, está preocupada com a eficiência, né? Mas, por outro lado, né, não está tão preocupado com a forma de solução, né? A forma de resolução dessas do problema. Então, pode ser que ele não fique tão manutenível, não fique tão mais simples de resolver o problema, tá certo? Claro, não tem bala de prata, tem situações que é melhor trabalhar com a linguagem O, tem situações que é melhor trabalhar com a linguagem estruturada, tem situações que é melhor trabalhar com linguagens não estruturadas, né? Que foi a noção de uma matéria de assembly, né? São poucos casos hoje, mas tem. E tem casos que é melhor usar a linguagem funcional. Mas tanto é melhor porque ela foi incorporada a partir do Java 8, né? No C# também já tem, Python, JavaScript, nem se fala que o rei do JavaScript são as funções, né? O JavaScript é uma linguagem funcional, não seria pura, mas é uma linguagem, você pode programar O, mas não é o métier principal do JavaScript. Ele seria muito mais funcional do que o contrário, por exemplo, do Java, que ele é muito mais O do que funcional. Mas as duas trabalham, são linguagens multiparadigmas, trabalham nos dois paradigmas, tá certo? Então, vamos continuar aqui a nossa ideia. O projeto de uma linguagem funcional é baseado em funções matemáticas, né? O nome já está falando, já está indicando isso, né? É uma base teórica sólida mais próxima do usuário, né? É relativamente despreocupada com a arquitetura dos computadores, onde os programas serão utilizados. Então, como a gente vai ver, tudo na linguagem funcional, como o nome já disse, são funções. E tem toda essa base matemática sólida a qual a gente vai passar agora, né? Que é a ideia de você dar uma função em o mesmo domínio, você vai dar a mesma resposta. Você pode aplicar uma função dentro da outra, que é como é normal, né? Tudo bem? Você pode aplicar um conjunto de funções a partir de domínio, tudo bem? E a gente vai ver aqui, tentar exemplificar isso com o schema, tá certo? Então bora ver aqui, ó. Funções matemáticas. Uma função matemática é um mapeamento de membros de um conjunto chamado conjunto de domínio, que eu tinha falado, que é a entrada de dados, os parâmetros, para outro conjunto, chamado de conjunto de imagem. Então você tem um domínio, como você estudou, né, em matemática, e tem a imagem desse domínio, que é a resposta desse domínio aplicada a uma determinada função. Uma função bem simples, f de x igual a x mais 1. Então se eu tenho o domínio 2, 3 e 4, vai ser 3, 4 e 5. Né? É só somar mais 1 e aí vai ser a minha imagem do 2, 3 e 4, é 3, 4 e 5 na imagem dele. Ele sempre vai ser isso. Né? Eu aplicando isso em qualquer momento, 2, 3 e 4 vai sempre dar 3, 4 e 5. Né? Em um momento V0, momento V1, momento V2, isso não vai mudar muito. Tá certo? Uma expressão lambda especifica um parâmetro. Como a gente viu aquele exemplo lá, muito legal. Ó. Pessoal, vamos voltar aqui. Como a gente viu esse exemplo aqui, do lambda. O lambda é um parâmetro, o parâmetro n, tá vendo? Aqui ele não foi aqui a implementação inicial aqui, define square, né? Lambda n, né? Esse lambda n aqui, esse lambda n aqui, ó, ele é exatamente o parâmetro, né? O parâmetro n da função, que é aplicar o nosso domínio, né, para ser aplicado aqui. Ele vai retornar o n ao quadrado, né? Aqui é uma notação, como eu já tinha falado, mais simples, onde você passa o x, né? O x é o parâmetro também, é o lambda, né? Só que implícito. Aqui está mais explícito, né? O que está ocorrendo. Então é interessante. Vamos voltar aqui para o PDF. Uma expressão lambda especifica os parâmetros e o mapeamento de uma função da seguinte forma: o lambda x, né? X vezes x, né? Para a função cubo. Então, x é o cubo, né? No caso. É só para a gente já fazendo a parte prática também aqui, ó. Se a gente for aqui no próprio esquema, né? Aqui é a função quadrada, né? Ó. Então seria muito parecido, né? Aqui, se a gente quisesse definir exatamente essa função que ele falou, a função cubo, ó, a gente podia fazer assim, define, né? Aí podia colocar cubo, que é o nome da função. Eu vou usar a notação lambda, certo? Aí normalmente a gente coloca aqui na linha de baixo, ó, lambda, que é a notação lambda. Aí você passa qual é o parâmetro para x. Tudo bem? Eu vou dar aqui, aí eu vou aplicar exatamente o vezes, né? X, que é 3 vezes, né? Tudo bem? E basicamente é isso, né? Aí você, aqui no caso do reply, você dá o run, né? Tá certo? E ele aqui já deu a resposta, porque isso aqui é outra coisa que eu vou mostrar. Mas isso aqui, a gente já pode usar a função cubo, ó. Pode usar a função cubo de 3, ó, né? Ele vai dar 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3, 3, né? Beleza? E
a gente pode fazer coisas desse tipo, né? Ó, a gente vai ver depois que tem a função soma, né? Então eu posso fazer a função cubo de 3, né? Mais 2, tudo bem? Ó, dá 29, tá certo? Ou eu posso fazer, inclusive, funções de função. O mais também é uma função, no caso do esquema. Tudo no esquema é função, né? Então eu estou aplicando a função mais na resposta da função cubo de 3 e o 2, né? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso aplicar a função cubo, função mais, de novo, da função cubo de 3, né? Com a função quadrado de 2. Tudo bem? Ó? Aqui que ele fez? Ele fez cubo de 3, né? 27, quadrado de 2, 4, somou os dois do 31. Beleza? Então eu posso fazer esse tipo de trabalho. Tá certo? Outra coisa que a gente vai estudar, já está no exemplo aqui também, ó, eu posso usar esse map, né? Que é o map reduce lá. Né, que é tão usado lá em Java, JavaScript, mas eu posso usar o map, né, fazer um mapeamento aqui, por exemplo, da função cubo, que é a função que a gente acabou de implementar, tá certo? E aí eu vou fazer o map nessa lista aqui, a gente vai ver depois que esse cara aqui é o code, que a gente vai daqui a pouco estudar, tá certo? Mas aqui é a notação um pouco mais simples, é só botar aspas simples, né, a gente coloca aspas simples, também pode fazer uma aplicação de vários parâmetros aqui, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, tudo bem, ó? O que ele vai fazer? Ele vai pegar os parâmetros 1, 2, 3 e 4 e vai aplicar a função cubo em cima de cada um deles. Tudo bem? Ó? Então 1 ao cubo, né? 8, 27 e 64. Né? Porque 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. Né? E assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? Então é legal esse map, né? Porque você pode aplicar um conjunto de parâmetros a uma determinada função e ele responde cada uma delas. A gente viu também que a gente pode fazer essa ideia também, ó, é outra notação, cubo de 2, né? Então cubo de 2, né? É 2 vezes 2 vezes 2, né? 8, aí vezes 8, 8, 8, né? Que aqui seria o cubo, ó, a mesma coisa do cubo de 8, né? Tá vendo? Que é 512. Então, a gente pode perceber também que a gente pode fazer uma dupla, né, chamada, ou quanto chamado você quiser, ele sempre vai pegar a resposta do mais interno, né, e ir para o mais externo e assim sucessivamente. Isso é comum em funções, como a gente já estudou, né, e na linguagem funcional ele respeita todas as regras. Mas vamos retornar aqui, a gente só quis mostrar aqui para ser um pouco mais prático, mostrar a ideia da notação lambda aqui também, que é um conceito importante para o curso. Beleza? Então voltando aqui, a gente já até implementou, né? Essa função cubo. Aí aqui ele vai mostrar, tá na faixa teórica, ele vai mostrar exatamente o que a gente já tinha comentado, né? Ó, expressões lambda descreve funções sem nome, né? Tá certo? As expressões lambdas são aplicadas ao parâmetro colocando após a expressão. Então lambda de x, né? É outra forma de fazer também. Ali no caso do esquema que a gente fez, não, a gente colocou define o nome, né? Mas você tem o nome de uma função, até para a gente acessar, são cubo, por exemplo. Mas tem como você também usar a notação lambda, definir funções anônimas. Você já cria a função lambda, né? Já aplica ela e como está mostrado aqui, né? Ó, tá certo? Isso também é passível de ser feito no esquema, tudo bem? Ou linguagens funcionais, e ele já aplica e já dá a resposta direto, né? Ó. Então ele está aplicando, ele definiu a função lambda de x, é x vezes x vezes x, né? Aqui no esquema, em outra linguagem, passou o 3 aqui, ó, já foi avaliado, executado e deu 27. Beleza? É outra forma. Funções matemáticas, é forma funcional. Uma função de alta ordem ou funcional é uma função que ou recebe uma função como parâmetro ou gera uma função como resultado ou ambos. Essa é uma definição interessante. Uma função de alta ordem ou forma funcional é uma função que recebe uma função como parâmetro, a gente viu no caso aí do cubo, né? Ou gera uma função como resultado ou ambas as coisas, tá certo? Então, é uma definição aqui das funções. Aí aqui ele vai começar a mostrar as ideias que a gente até já executou ali no esquema, né? A composição, né? O apply to all para as funções, as características de uma linguagem funcional que são importantes que a gente conheça, né? Composição de funções é uma forma funcional que tem duas funções como parâmetro e gera uma função cujo valor é o primeiro parâmetro real aplicado ao segundo. Então a gente acabou de ver isso, por exemplo, a gente viu lá quando a gente usou o mais dentro do cubo, dentro do quadrado, etc, né? Mas a ideia de você, por exemplo, ter um h de x que é f de g de x, né? Então ele aplica g de x, a resposta de g de x aplica f de x e isso vai ser o h de x. Entendeu? Aí ele dá uns exemplos aqui, por exemplo, suponha que f de x é x vezes x vezes x e g de x é x mais 3.
Então o que vai acontecer se você fizer f de g de x, claro, é x mais 3 multiplicado por x mais 3 multiplicado por x mais 3, porque ele vai aplicar a primeira função interna, g de x, e a aplicação dessa função vai ser aplicada à função f de x. Né? Então isso aqui a gente acabou de ver que uma linguagem funcional vai funcionar dessa forma. Construção, né? outra ideia aqui das formas funcionais, do paradigma funcional. É uma forma funcional que recebe uma lista de funções como parâmetro e gera uma lista de resultados da aplicação dessas funções aos parâmetros fornecidos. O que é isso, pessoal? É você passar um conjunto de funções, isso também é passivo de ser feito em linguagem funcional, e um parâmetro para ela. A gente até falou sobre isso. Aí ele vai aplicar o f no 4 e o g no 4. Né? Ele vai dar aqui duas respostas. Aqui é o cubo da 67, aqui é o x mais 3, por exemplo. Ele vai dar 7. Né? 4 mais 3, 7. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então ele vai aplicar, né, esse conjunto de funções, né, da esquerda para a direita, em cima desse operando, e vai dar a resposta numa lista também. A gente não comentou ainda, mas no Scheme, né, Lisp Scheme, como Lisp, né, as listas têm essa lógica assim, de parentesada, né, um elemento, vírgula, o outro, na verdade espaço, né, tá certo? Tem essa ideia. E aí ele vai, isso representa uma lista, como fosse uma lista simplesmente cadeada. Aí a gente vai ver isso com mais calma depois. O upload all que a gente até já usou, que foi o map, né, o map lá no caso do Scheme, né, que é a gente vai também ver isso aí lá no JavaScript no Java, o map reduce, né, tudo bem? Que é uma forma funcional que recebe uma única função como parâmetro, né, e gera uma lista de valores, obtida pela aplicação da mesma a cada elemento de uma lista de parâmetros. Então a gente acabou de ver isso aqui, ó, vamos voltar para a prática. Né? Dentro aqui, dois exemplos, né? Tem o map quadrado, onde eu aplico o quadrado em 2, 3 e 4, né? Se for esse 4, 9 e 16, ó, quando a gente dá o run, ele já executa, né? E a gente fez um outro map aqui de forma na parte interativa direto do reply, né? Que a gente fez map ao cubo, né? 1, 2, 3 e 4. Ele aplicou nos 3, ele deu 1, 8, 27 e 64, né? Tem aqui uma resposta do quadrado e aqui a resposta do cubo, né? Você pode fazer isso usando a ideia do map. Tá certo? Que é exatamente o upload to all que ele tá exatamente mostrando aqui, ó. O mesmo exemplo aqui, ó. Só que ele botou 3, 2 e 4, deu 27, 8, 64. Mas a mesma ideia que a gente acabou de usar aqui no esquema. Fundamentos da linguagem de programação funcional. O objetivo da LPF, da linguagem de programação funcional, é simular funções matemáticas o máximo possível. O processo básico de computação é fundamentalmente diferente das linguagens imperativas. Imperativas que ele fala é o C, é o Pascal, aquele que está mais acostumado, que a gente vem vendo do primeiro semestre. O processo básico de computação é fundamentalmente diferente das linguagens imperativas. Né? Em uma linguagem imperativa, operações são executadas e o resultado é armazenado em variáveis para uso posterior. Você guarda x é igual, aplica uma função e está guardando o valor de x. Aí depois vai lá e aplica esse valor, e assim sucessivamente. Né? Gerenciamento das variáveis é uma preocupação constante, a origem de complexidade em linguagens imperativas. Você está preocupado com as variáveis locais, variáveis globais, parâmetros e etc. Né? Em uma linguagem de programação funcional, LPF, né? Variáveis não são necessárias, como acontece em funções matemáticas. Aqui realmente esse conceito de variável, como a gente tem na linguagem imperativa, ele não existe. Tá certo? Isso é bem até a gente vai se acostumando, é bem interessante, tá certo? Essa ideia. Tudo bem de você, por exemplo, ter essa ideia de você ter um x e alterar o valor de x. Não? Ele sempre cria um novo cara, a gente vai ver bem isso nos exemplos, né? Ele sempre cria uma chamada de uma função, ele vai criar um novo elemento, né? Tudo bem? Para trabalhar com ele. Outra coisa importante também é essa transparência referencial, né? Que é uma característica das funções que também vão seguir aqui nas funções imperativas. Nas funcionais, né? No paradigma funcional. Em uma LPF, né, linguagem de programação funcional, né, a avaliação de uma função sempre produz o mesmo resultado, dados os mesmos parâmetros. Foi o que eu falei. Né, que eu tinha falado lá, aplicando a função x, né, função x mais 1, no 2, 3 e 4, dá 3, 4, 5. Né, sempre que você vai aplicar, vai dar o mesmo resultado. Não tem perigo de dar um resultado diferente. Tudo bem? Teoricamente, isso não pode acontecer. Aí nós estamos aqui, pessoal, na primeira linguagem, né, funcional implementada. Né? Se a gente lembrar lá do capítulo 2 do Sebesta, né? Se a gente lembrar lá do histórico da linguagem de programação, né? O Lisp lá é o primeiro a ser implementado nas linguagens funcionais. O tipo de objetos de dados originalmente somente átomos e listas, né? Coleção de sublistas e o átomo entre parênteses, mas até hoje, né, você vê que o esquema também tem essa ideia da parentização dos elementos separados por espaço e tal, como a gente viu, né? A gente viu aqui por exemplo, aqui no map, ó, né? A gente viu aqui essa ideia, né? 2, 3 e 4 e tal.
beleza? Originalmente Lisp é uma linguagem sem tipo de dados, não vai ter tipo de dados para ela, o Scheme também não tem. Listas em Lisp são armazenadas internamente como listas simplesmente cadeadas, LSE, né? Beleza? A estrutura de dados 1, lembra a estrutura de dados 1. LSE, um node apontando para um outro, da esquerda para a direita. Então, Lisp, notação lambda é usada para especificar funções e definições de funções, né? A aplicação de funções de dados tem a mesma forma. Se a lista ABC é interpretada como dados, ela é uma simples lista de 3 átomos. Né? Isso aqui é uma coisa importante. Deixa eu usar o Scheme, que é um dialeto do Lisp, que dá para a gente tentar entender um pouquinho o que ele está falando aqui nessa parte, essa parte um pouquinho mais teórica. Então vamos lá. Eu vou usar o próprio reply, tá certo? Para a gente trabalhar. Então tem uma ideia aqui. Eu vou limpar aqui, viu, pessoal? Vou limpar aqui. Tem uma ideia aqui que é importante para a gente, que é o seguinte. Ó. Se eu aplicar a função mais 2 e 3, ele vai aplicar a função mais 2 e 3 vai dar 5, né? Ó. Se eu aplicar a função mais 2, 3 e 4, ele vai aplicar e vai dar isso. Pode ser que eu não queira aplicar a função mais em 2, 3 e 4, né? Ó. Também pode ser que, se eu fizer assim, 2, 3 e 4, ele vai tentar aplicar a função 2 em 3 e 4. Vai dar um erro na função 2, vai dizer que ele não sabe quem é a função 2. Eu não sei executar essa função 2, né? Até porque é um literal. Mas aí como é que eu faço? Eu ter duas formas. Eu posso usar esse coach aqui, ó. Tudo bem, ó? 2, 3 e 4. Tudo bem? Até não deu muito certo não, peraí. Posso usar esse coach aqui. 2, 3 e 4. Tudo bem, pronto. É isso que eu queria. Coach 2, 3 e 4, que é para ele não aplicar a função 2 em 3 e 4. O que aconteceu aí? Ele criou uma lista com 2, 3 e 4. A lista é simplesmente cadeada com 2, 3 e 4. Porque lembre-se que o esquema é um dialeto do Lisp, né? Então ele é baseado no Lisp, tá certo? E eu posso usar também, que eu já tinha até usado, a gente já está utilizado aqui no map, tá vendo? Quadrado, que é o mais comum, que esse code pode ser substituído pela aspa simples. Aí 2, 3 e 4. Aí eu sei que agora é a lista 2, 3 e 4. Se eu fizer isso aqui naquela mesma lista do mais, ó, 2, 3 e 4, é show de bola, porque ele vai criar uma lista com mais, né? Ele não vai aplicar o mais no 2, 3 e 4. Ele vai criar uma lista com o elemento mais, o elemento 2 e o elemento 4. Tá certo? A forma de você mostrar que são dados e não são que não são, no caso eles não são não é uma função a ser aplicada, são dados, beleza? Voltando, pessoal, aí a gente tem aqui, ó, como a gente deu, exatamente o que ele falou aqui, né, dessa ideia do coach, né, ou a ideia da aplicação de funções. E aí nós temos o primeiro interpretador Lisp apareceu apenas como uma demonstração das universidades, né, das capacidades computacionais dessa notação. Aí vem o esquema já é da década de 70. Ó, um dialeto Lisp na década de 70, né, ó, projetado para ser mais simples e mais moderno que os outros dialetos da época. Né, usa somente escopo estático. Né, a gente até vai trabalhar esse escopo estático, escopo dinâmico mais à frente. Funções são entidades de primeira classe, né? No caso aqui, as funções são os reis aqui nas linguagens funcionais, como o nome já diz, né? Como no JavaScript a função é o rei do JavaScript. Podem ser valores em expressões, elementos de listas, podem ser atribuídos a variáveis e passados como parâmetros. Você pode fazer tudo com funções, passar funções por parâmetros, né? Coisa que não é comum na linguagem imperativa. Aí aqui, pessoal, já é uma introdução aqui às operações, né? Do esquema, tudo bem? A gente vai vamos ver aqui as operações mais básicas do esquema, tudo bem? E aí depois a gente pode na próxima aula, né, a gente vai aprofundar no esquema para trabalhar mais. Então aqui nós temos as operações aritméticas simples, né? Ó, mais, menos, multiplicação, divisão, valor absoluto, raiz quadrada, que é o SQRT, né? O reminder no caso do Dr. Hackett, né? Agora no reply é o mod, né? Tem uma diferença mínimo, máximo, quociente, etc. Tá certo? Só para a gente treinar aqui rapidamente, ó, a gente pode ver aqui, ó, tá certo? Deixa eu clicar aqui. A gente pode ver as operações que a gente já tinha visto. Tem o menos aqui, ó, menos 5 e 3, né? Ele vai subtrair, tá certo? Vou pegar uns exemplos maiores aqui que eu já estou com eles prontos pra gente trabalhar, ó. Por exemplo aqui, ó.
alguns exemplos aqui que a gente já tem pronto aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. O que aconteceu aqui, ó? Ele fez 3 mais 4, 7, multiplicou por 2, 14. Tudo bem? Pegar o maior agora. Tem funções, outros tipos de funções também, né? Aqui esse aqui, ó, já é um exemplo maior. Tá vendo, ó? Que ele está fazendo aqui, né? Ele vai aqui dentro, ó. Ele vai somar inicialmente, né, 7 mais 6, aí depois ele vai subtrair de 5, depois ele vai somar de 4, vê que ela é prefixada, né? É um prefixado, ou seja, primeiro você bota a função, que no caso aqui é uma função aritmética, né? Depois você passa os operandos, tudo bem, ó. Aí isso vai acontecer aqui também, até ele fazer a divisão final. Você der um enter aqui, acho que faltou um parênteses para fechar. Pode dar a resposta final 18. Né? Se você fizer todas essas contas, aí vai chegar em 18. Tem as funções pré-definidas, das funções aritméticas também, aqui seno, cosseno e outras mais. Né? Tudo bem? Já vou colocar outro exemplo aqui para ficar registrado. Ó. Tudo bem? Ó? Então nós temos aqui, porque eu coloquei a variável x. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Mas você pode colocar aqui seno de 1, por exemplo, cosseno de 1. Ele vai calcular aqui e vai dar essa resposta aqui aproximada. Aí você pode colocar aqui, passar em radianos. No caso, o seno, o cosseno, né? Tem as funções pré-definidas do próprio esquema. Beleza? Voltando aqui para os slides. Aí tem essas, né, que eu já tinha falado, o reminder, tem o mínimo, o máximo, o valor absoluto, raiz quadrada. Né? Vamos dar uma olhadinha em alguma dessas aqui também. Ó. Né? Então você tem aqui para mínimo, por exemplo, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí tem 1, né, o máximo, né? São funções pré-definidas. Tudo bem? Só para a gente já pegando a lógica. Passa o conjunto de elementos, né? E assim sucessivamente, tá certo? Aí tem o reminder que eu tinha mostrado e tal. E tem outras também que são importantes pra gente. Tá certo? Aí dá alguns exemplos aqui. Tudo bem? Aqui é o code que eu já tinha falado, né? Ó, recebe um parâmetro de retorno, um parâmetro sem avaliação. É para você trabalhar com dados, tá certo? Você passa o code, né? E passa o conjunto de elementos, ele vai criar uma lista com esses dados, tá certo? E aí nós vamos trabalhar agora char, cdr, né? E cons, né? São funções de lista no esquema, tudo bem? Que é outra estrutura muito utilizada. Tá certo? E aí tem outras funções também, list e tal, e outras do esquema aqui, né? O define já tinha visto para criar funções, né? Aqui aquela função cubo que a gente já tinha até feito, né? Define a função cubo, beleza? Aí pode usar com a notação lambda, pode usar sem, beleza? E aqui já é a parte mais específica do esquema, onde a gente vai entrar realmente nas funções, vai implementar algumas questões interessantes, né? Principalmente usando a parte de lista, beleza? Então a gente vai na próxima aula a gente vai trabalhar essa parte mais a fundo do esquema, beleza? Então essa parte inicial foi mais a introdução das linguagens funcionais, né? Usando o esquema como base, né? E a próxima a gente vai aprofundar realmente nas implementações de esquema, beleza? Para dar esse suporte e depois, né? Já na terceira e quarta a gente vai entrar em outras linguagens que usam também o paradigma funcional. Então a gente vai para a vinheta do encerramento, né? E até a próxima. Na próxima a gente está entrando fortemente na linguagem esquema.